Olá, meu nome é Ricardo Moreira, sou AIR, produtor musical, e vim aqui mostrar para vocês, conforme prometido, o que vai ser esse guia prático de pré-produção de singles, EPs e álbum. De certa forma, um pretenso guia, porque ninguém precisa de guia, né? Na verdade, é uma partilha de experiência minha que visa iluminar principalmente e exclusivamente o lado atemporal, ou como falamos aqui em Portugal, intemporal, dessa ação de pré-produção. Então ele não vai estar plugado nem a questões de tecnologia, nem a questões legais, jurídicas, muito menos questões de distribuição, menos ainda questões de marketing. Aqui só se vai falar do que concerne a mistura de A com R, A e R, mistura de artistas e de repertório, que continua sendo, minha gente, vital. Nada vai substituir uma boa mistura do artista com o repertório certo. Isso é insubstituível, isso é intemporal, atemporal, vai acontecer e vai dar certo sempre quando você tiver a canção certa, na voz certa. Isso é indiscutível. Então é sobre isso. Dentro desse conceito de AIR, o NACO ali, o pedacinho de pré-produção de planejamento tão importante e que está ligado à tua performance artística ligada ao repertório correto, para ajudar você a fazer esse cartão de visita artístico, né? Quando você está falando de um EP, e principalmente de um single, você está fazendo um cartão de visitas, o álbum também é um primeiro cartão de visitas. Então você tem que dizer a que você veio, quem você é através da tua verdade artística gravada que isso vai acontecer. Então vamos começar lá a ajudar você a definir a tua impressão digital musical como uma grande marca da tua personalidade artística. Bom, então assim, para começar, o que é pré? Pré quer dizer antes, né? Então a pré tem que ser feita antes. Pode parecer óbvio, mas a pré-produção para se fazer antes. Existe inclusive a pré da pré, que eu vou falar aqui para vocês. Antes de pré-produzir, existe uma pré-produção para a pré-produção. Então é super importante, a gente está falando de planejamento. Planejamento é tudo. Não pense que planejamento é uma coisa fria. Esse planejamento não é uma coisa artística. Não, é uma coisa artística assim. Pode-se planejar tudo, deve-se planejar tudo, porque improviso dá certo em partido alto, naqueles desafios dos MCs, de rappers, mas mesmo assim, eu que trabalhei com samba bastante tempo, os partideiros que vão lá improvisar têm sempre umas coisas pré-feitas antes, pré-pensadas, com determinadas rimas, para a coisa se dar de uma maneira bacana. Então, assim, mesmo no partido alto, o improviso é ensaiado. Então, a pré tem que se dar antes, Então, a gente vai falar assim, quanto tempo antes, o que fazer, vamos abordar todo esse segmento da pré e da pré-produção propriamente dito, e no que o artista pode e deve estar envolvido nessa pré-produção, o quanto, o grau de interferência que ele tem que ter na pré-produção, e é grande e cada vez maior. Hoje em dia o artista meio que acaba por ter que fazer tudo. Não acho isso, definitivamente não acho isso ideal, mas é o que se tem para hoje. Vamos embora? Então vamos definir o quanto ele pode e deve assumir dessa pré-produção e o quanto ele pode eventualmente passar para outras pessoas. A gente vai discutir também o formato do lançamento do seu produto. Se ele vai ser um single, se ele vai ser um EP, se ele vai ser um álbum, o quanto isso é importante pensar antes, o quanto é importante ter uma massa de repertório para ter explosão muscular, para rapidamente, se entra um single teu de sucesso, rapidamente você ter um EP e ter um álbum para lançar, o quanto esse formato é importante e o quanto difere você fazer uma pré-produção de single, de EP ou de álbum, difere, não difere. Eu vou falar muito disso aqui também. Tem também aquela questão nevrálgica do produtor. Dá para ter produtor? Não dá para ter produtor? Qual é o impacto do produtor no orçamento? Quanto custa um produtor? É imprescindível o produtor? Não é imprescindível o produtor? Qual é a contribuição desse produtor? Que tipo de perfil deve ter esse produtor, caso ele seja possível? Então vamos falar disso também, que isso é muito importante. Aí a gente entra naquele sacrossanto território do repertório. Que se tem uma coisa importante, primeira, o artista. Sem artista não tem nada. Agora, segundo, o repertório. Tem que ter o repertório certo. Como é que a gente faz para errar menos na questão da escolha do repertório? Seja do single, sejam as 4 ou 5 músicas do EP, sejam as 10 ou 12 músicas do álbum. O que a gente faz para não errar tanto nesse momento vital? Porque olha só, não adianta, o artista pode ter muito talento, o intérprete, e eventualmente até o cantautor, a cantautora, ou a cantora, o cantor,
Tem que ter muito, muito talento? Bacana. Ou tem que ter muita expressão, muita identidade musical, muita impressão digital musical? Tem que ter. Mas sem repertório, nada dá certo, gente. Repertório certo para a voz certa. AIR, artistas e repertório. Vamos falar de todas as fases das escolhas de repertórios, estratégias que podem ser usadas, e vamos falar também da diferença que existe entre o artista solo e o artista e a banda. Que diferenças tem na escolha do repertório? Vai ser uma viagem bem interessante. Olha, eu vou te falar, talvez seja a parte mais importante desse conteúdo que eu vou colocar aqui. Tem uma coisa bacana que eu vou colocar nesse conteúdo, que eu não vejo ninguém falar, é sobre tom, mapa e andamento. Os artistas novos acabam por colocar na responsabilidade do produtor, ou do arranjador, ou do diretor musical dele, se ele tem um, essa responsabilidade de escolar o tom, o mapa e o andamento. É muito importante, o artista está muito envolvido nisso. O tom é fundamental, porque você não vai gravar uma coisa num determinado tom desconfortável, que parece que você está esganiçado, ou que parece que você está com a voz lá nas cavernas. Você tem que... O tom tem uma ciência para ser escolhida, tem que ser junto com um profissional, mas é muito importante você escolher o tom certo, vibrante, legal, vibrante o suficiente para você... né? Dar o recado e confortável o suficiente para você poder cantar e para você poder fazer isso ao vivo, porque não adianta você botar uma coisa no disco que você não consegue fazer ao vivo. Vou dar exemplos disso. E vamos falar de mapa também. Mapa, o que é o mapa? É onde entra o A, onde entra o B, o refrão, a ponte, se começa no refrão, se não começa no refrão, qual é o mapa melhor de cada música, o quanto isso muda de acordo com cada canção, o quanto isso muda de acordo com o tipo de estética que você está usando. Enfim, o mapa é bem importante e muitas músicas, mas muitas músicas mesmo, eu vejo falharem ou deixarem de ser aproveitadas por causa do mapa. Tem até historinhas engraçadas, recentes minhas com a Kel Smith, que é uma artista querida que eu faço o AIR, e que de discussões nossas mesmo, que a gente tem diferenças de gerações, eu tenho argumentos, ela tem outros, e é uma discussão interessante essa questão do mapa. Outra coisa é o andamento. O que é o andamento? O andamento é o tempo que a música observa ao longo de sua execução. Se ela é mais rápida, se ela é mais lenta. Isso é muito importante. Fico muito incomodado quando escuto uma música e falo, puxa vida, essa música podia dar 2 pontinhos à frente, ia ser tão mais legal. Ou então, o pior que eu vejo assim, essa música está muito rápida, por que ela não ficou um pouquinho mais para trás pro intérprete poder dizer a emoção direito? Porque às vezes você precisa de tempo, você não pode correr com a emoção, você precisa de espaço. Às vezes você dá você perde um pedaço lírico importante, ganchudo da letra, porque você tem que dizer ela rápida, porque a música está rápida demais. Então a gente vai entrar nessa questão do andamento vital, muito importante também quando se constrói a pré-produção, para você chegar no estúdio com tudo prontinho. Vamos falar também do negócio que eu chamo de laboratório de performance, o quanto você cantor, cantora, cantautora, tem que entrar ensaiado. O que você deve fazer antes de colocar a voz definitiva para chegar no estúdio pronto. Você não vai chegar no estúdio simplesmente para colocar a voz e ficar tentando coisas, fazendo tentativas de interpretação. Isso não é legal, perde tempo, perde dinheiro e perde, na minha maneira de ver, funcionalidade. Se você está bem preparado, já está com tudo na cabeça, você vai e faz. Claro, pintou uma ideia legal? Na hora, pintou uma ideia legal, faz, testa. Mas tem que vir ensaiado, senão perde muito tempo. Então é bem importante você fazer esse laboratório. Outra coisa bacana é falar de arranjo. Arranjo é a moldura da tua voz, né? É a moldura da voz do cantor, da cantora, do cantautor, da cantautora. Uma moldura, ela pode ser simples, né? Uma grande pintura pode ser linda sem moldura? Pode. É mais ou menos trazendo para a música como se fosse uma música de piano e voz, ou até uma música a capela. A capela pode ser interessante, eventualmente. O violão e voz, um instrumento e uma voz, né? Seria um arranjo que seria uma canção sem moldura, sem arranjo, entre aspas, né? Mas mesmo a ideia do a capela é uma ideia de arranjo. Mas, de qualquer maneira, ele é a moldura da tua voz, é super importante. Como é que, sendo uma área estritamente musical, bastante técnica eventualmente,
Como é que o artista pode e deve contribuir, interagir com respeito ao arranjador e, ao mesmo tempo, com personalidade, dizendo o que quer, oferecendo opções. Vamos falar bastante sobre a participação do artista no arranjo e nessa lida com o arranjador. E tem aquela parte chata, né? Orçamento. Parece que matemática e arte são uma coisa que andam assim, né? Embora a gente tenha gênios como Pitágoras, que eram filósofos também, quer dizer, beiravam o artístico através da matemática, eu, infelizmente, não consegui isso na minha vida. Sempre foi um suplício muito grande fazer orçamento, porque é o meu orçamento pessoal, tanto o orçamento dos artistas, mas eu e Max Pierre, meu diretor, na época lidando com 60 artistas ao mesmo tempo, cada um numa fase de produção, conforme eu já falei, era fundamental o planejamento, era fundamental a pré-produção, era fundamental o orçamento e controle do orçamento. É uma parte amarga, chata, mas fundamental, mais fundamental ainda, porque na época de gravadoras, os orçamentos eles eram responsabilidade do staff da gravadora, do AIR e do financeiro da gravadora, que acompanhavam o andamento do artista, ficava um pouco que alheio a isso. Mas agora não, infelizmente o artista tem que mergulhar nesse assunto também. E como é que a gente faz isso sem o artista ter que, vamos dizer assim, sujar as mãos em coisas que vão atrapalhá-lo na sua performance artística, vão ocupar o tempo dele e vão prejudicar, no final das contas, uma coisa que só ele vai fazer, que é interpretar. Né? Vamos ver como é que ele pode participar do orçamento sem que isso seja muito pesado. Vamos falar também de estúdio, escolha de estúdio. Você falou que não ia entrar em tecnologia. Não vou entrar em tecnologia. Eu vou falar um pouco de estúdio na questão do comportamento do artista no estúdio, seja ele de qualquer tamanho. Seja um estúdio apenas do produtor, ou do técnico, ou do engenheiro de som, ou seja um estúdio grande. Como é que o artista se comporta, o artista novo, tem sempre aquele grilo, chega a primeira vez, tá? Como é que faz, como é que as coisas, como deve ser um comportamento sempre produtivo do artista, em que ele ajude, ele não seja aquela parte problemática, seja por temperamento, ou seja por não saber se comportar. Então vamos falar de estúdio, vamos falar antes do estúdio de pré-produção, né? Os ensaios, sempre que possível vai ser importante, vamos chegar nesse tema também, e vamos falar um pouquinho como o artista pode participar de todas essas fases, desde o comecinho da pré-pré até a masterização, esse naco que pertence ao estúdio, como é que o artista deve se comportar. Então assim, minha gente, é um conteúdo bem abrangente. A pré-produção, ao contrário do que pode se acreditar, além de vital, ela tem um tempo para acontecer, prévio, tem que passar por todas as fases, não tem como apressar muito a pré-produção. Então a gente vai entrar nesse conteúdo devagarinho, falando de cada item, e eu vou colocar aqui, como falei sempre, tudo aqui absolutamente de graça para vocês curtirem, e volto a dizer, é uma visão pessoal. Eu tentei colocar, de certa forma, aquele estilo old school, como se fazia, porque eu acho que falta um pouquinho disso, um pouquinho da escola que a gente tinha de relação de AIR, porque o tempo todo eu vou colocar minha palavra também de AIR, falta o AIR nessa discussão, falta o AIR na discussão no interface com o artista, falta o AIR no interface com o produtor, que o produtor não deveria ser necessariamente o AIR, mas acaba por ser. Vou mostrar também como é que a gente pode lidar com isso sem estar um AIR presente o tempo todo, que é uma pessoa dentro e ao mesmo tempo fora do contexto. O AIR era útil por causa disso. E como a gente pode, lá quando a gente falou de produtor, como é que a gente pode escolher um produtor que tem esse lado AIR, que veja a carreira como um todo, né? Veja a trajetória do artista, não apenas aquele momento segmentado. Enfim, é um projeto bacana, eu acho bacana, eu gosto muito da oportunidade de falar para vocês sobre minha experiência, que foi, enfim, eu já falei aqui, mas foram algumas décadas dentro de gravadora ou editora, como se fala em Portugal. E eu acho que eu posso contribuir bastante justamente com o lado positivo de fazer as coisas acontecerem em cadeia até ter um sucesso final, pelo menos a gente ter um produto do jeito que a gente quis, ok? Então vamos juntos, obrigado SPA, vamos juntos.